O ômega 3 é uma gordura essencial, uma gordura muito boa, que a gente não produz, nosso organismo não produz, então a gente tem que buscar na alimentação. O problema é que a alimentação, para você adquirir ômega 3, então, são alimentos pontuais. Então, por exemplo, peixe de água salgada é uma fonte rica de ômega 3, linhaça, azeite de oliva, chia, né? Ovos também tem um pouco de ômega 3, carne tem muito pouco, mas principalmente o peixe. O peixe sim. E na verdade não é o peixe em si. O ômega 3, ele é adquirido, por isso que a gente fala de peixes de água profunda, de água marinha, de água profunda, não de água doce. Esses peixes criados em cativeiro não adianta. Por quê? Porque o ômega está presente nas algas marinhas, no plâncton, né? É rico em ômega 3. Então, quando o peixe vai lá, pela questão da cadeia alimentar, ele vai lá e se alimenta dessas algas, desse plâncton, e aí ele se torna um peixe rico em ômega 3. E o ômega 3 a gente precisa, então, ingerir nesses alimentos, buscar nesse tipo de alimentos, mas muitas vezes tem pessoas que não comem peixe, não comem linhaça, essas coisas, então acaba necessário você suplementar. E por que é tão importante o ômega 3? Né? Porque, como eu falei antes, a nossa alimentação é uma alimentação muito inflamatória. Então, existe o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9. O ômega 3, ele é um ômega que tem ação poderosíssima anti-inflamatória. E o ômega 6, ele é um ômega mais pró-inflamatório. E a nossa alimentação ela tem que ser equilibrada em ômega 6 e ômega 3, porque a gente tem que ter uma atividade pró-inflamatória para o nosso organismo reagir quando tiver necessidade de um corpo estranho qualquer, um vírus, uma bactéria, alguma coisa. O nosso organismo precisa ter uma atividade pró-inflamatória para poder ir lá e combater esse germe que está causando alguma agressão ao teu organismo. Só que o que acontece é que a nossa alimentação do ocidental, altamente inflamatória, rica em carboidratos simples, carboidratos ruins, massa, pão, arroz, farinha, essas coisas, sorvete, doce. Então, o que acontece? Essa relação de ômega 6 e ômega 3, que tinha que ser ali 1 para 1, 2 para 1, ela acaba sendo 5 até 20 para 1. Uma relação pró-inflamatória muito maior do que uma relação anti-inflamatória. Então, o nosso organismo acaba ficando inflamado cronicamente. É o que a gente chama de inflamação crônica silenciosa. E essa inflamação crônica silenciosa é o que está por trás da maioria das doenças crônico-degenerativas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de artrites, quando a gente fala de Alzheimer, quando a gente fala de doenças cardiovasculares, entupimento das artérias do coração, entupimento das artérias do cérebro, problemas gastrointestinais crônicos, muitas vezes nós estamos falando de uma inflamação crônica silenciosa, por conta de uma alimentação ruim e muitas vezes não tendo o fator neutralizador disso. Então, por isso que a ingestão de ômega 3 na alimentação e inclusive na suplementação, porque na alimentação você acaba não conseguindo buscar esse equilíbrio, então você tem que suplementar, você consegue trazer o teu organismo para um estado de equilíbrio novamente, a uma atividade anti-inflamatória. Por isso que o ômega 3 ele tem benefício para o corpo todo. Então, nós sabemos que o ômega 3 ele tem dois componentes de gorduras ali que fazem parte da formação do ômega 3, que é o EPA e o DHA. O EPA é uma gordura que tem ação benéfica, anti-inflamatória, mas a nível vascular de um modo geral. Protetora vascular. Ajuda a baixar triglicerídeos, essas coisas. Né? Ajuda no controle do diabetes, baixar marcadores inflamatórios, tudo isso aí. E existe o DHA, que é uma parte do ômega, dessa gordura, que vai agir mais a nível central, sistema nervoso central, cérebro, cognição. Por isso que quando você estava tomando ômega 3 lá na tua gravidez, você estava mais focada, principalmente nessa parte central do sistema nervoso central. E para os idosos, as pessoas idosas que começam a ter problemas cognitivos, memória, essas coisas, elas têm que usar ômega 3 mais ricos em DHA, com concentrações mais altas de DHA. Na verdade, o ideal é você usar um ômega 3 de boa qualidade, que tem altas concentrações dos dois, né? Para ter o benefício completo. Mas às vezes você, quando precisa selecionar, então no caso do idoso, ele tem que usar mais esse ômega mais rico em DHA, né? Concentrações mais altas de DHA. Isso é importantíssimo o que você falou. E tem dois detalhes aí que, para resumir a história, não adianta você querer economizar e comprar o ômega de farmácia que vai custar bem baratinho. Tá se iludindo. Provavelmente não é um ômega de boa qualidade e você não vai conseguir chegar nem perto das necessidades diárias que o teu organismo precisa. Quando a gente está falando de atividade anti-inflamatória do ômega 3,
muitas vezes a gente está falando de doses elevadas, doses concentradas, doses elevadas. Então, quanto mais barato o ômega 3, pior qualidade. E quanto mais caro, não é 100%, mas quanto mais caro, muito provavelmente esse ômega é de melhor qualidade Pela e de dificuldade altas de... concentrações, muitas vezes é melhor. Muitas vezes, para aquela pessoa que está muito inflamada, a gente avalia pelos exames ali, pela clínica, pelos exames laboratoriais, aquela pessoa está toda inflamada, os marcadores inflamatórios todos alterados, triglicerídeos lá em cima, insulina lá em cima, ferritina lá em cima. Esses pacientes precisam de altas doses. Às vezes ele vai ter que tomar 6 a 8 cápsulas de ômega 3 por dia. Então, não adianta ele tomar também uma cápsula de ômega 3 e falar, estou fazendo o uso do ômega 3. Também está se iludindo. Não vai fazer diferença nenhuma. Uma subdose dessa não vai adiantar nada para ele. Ele está muito atrasado e muito feia a situação dele para com uma cápsula resolver. Quem dera que fosse fácil assim, simples assim, né? Então a gente tem que valorizar assim essa questão que você falou de muitas vezes acaba sendo mais caro, mas você vai ter mais benefício com aquele produto e muitas vezes você vai reduzir em outras partes de medicamentos que você talvez não vai precisar tomar mais depois.